Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio TV News Conversas Atuais, hoje numa dobradinha com Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. Hoje o nosso tema será um bate-papo interessante, nós vamos conversar com o autor do livro Feedback Canvas, Crie uma cultura de feedback na organização. Eu sou Everton Marques e comigo o autor da obra, Matheus Haddad. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Everton. É um prazer estar aqui com vocês. Conosco também, Marco Antônio Bastos. E aí, Everton, Matheus, um prazer tê-lo aqui. Então vamos contextualizar. Como o Everton já disse, a conversa de hoje é com Matheus Haddad, autor do livro Feedback Canvas, Crie uma cultura de feedback na sua organização. A obra apresenta uma metodologia prática e visual para promover uma cultura de feedback consistente e construtiva no ambiente corporativo, sendo uma ferramenta valiosa para líderes, gestores e equipes que desejam melhorar a comunicação interna e o desenvolvimento profissional. Matheus é egresso da Unifenas e atualmente reside em Portugal, onde continua atuando na área de desenvolvimento organizacional. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pelo interesse em transformar culturas empresariais por meio de práticas mais humanas e eficazes, e seu livro reflete esse compromisso com a inovação e o crescimento contínuo dentro das organizações. Perfeito. Contexto? Muito bom. Matheus, seja bem-vindo novamente, né? É um prazer para nós termos você aqui conosco, um dos profissionais que realmente sempre deu orgulho para a Unifenas. E já foi até garoto propaganda da Unifenas. Olha não é isso, Matheus? É verdade. Divulgando os processos seletivos da Unifenas há alguns anos, né, Matheus? Foi, junto com o Rogerinho, né? Com o Rogerinho. Foi uma campanha bacana. Os dois egressos da Unifenas. O Rogerinho, na época, que é o Rogério Flauzino, né, o vocalista do Jota Quest, Isso. Ele foi formado também na Unifenas. Na época não era ciência da computação, era processamento de dados. Processamento de dados, faz tempo. Já a sua não, a sua turma já foi ciência da computação. Foi ciência correto? da computação. Olha só. E você, obviamente, hoje está residindo em Portugal, teve a oportunidade de várias experiências, né, profissionais e recentemente lançou esta obra. Pois é, o livro Feedback Canvas é um livro que é resultado de mais de 10 anos aí trabalhando no ateliê de software, que é uma das minhas empresas de tecnologia. E foi interessante porque quando a gente começou a criar a empresa, a gente gostaria de ter um ambiente um pouco diferente em relação à gestão tradicional. E como responsável ali pelo negócio no começo e um monte de gente trabalhando comigo, eu não queria criar aquela cultura de avaliação de desempenho, né? De eu mesmo ter que estabelecer se o desempenho de uma pessoa está bom ou está ruim. Porque isso seria só a minha perspectiva e talvez a minha perspectiva não fosse a melhor para o negócio. E aí, ajudando a equipe a se desenvolver, aproximando dos profissionais, porque muitos ali eram recém-formados também, então estavam no começo de carreira, surgiu a ideia de criar uma ferramenta que pudesse facilitar a troca de feedback entre as pessoas, sem que o feedback precisasse vir só de mim, mas precisasse ser coletivo, né? E aí, naquela época, estava muito na moda criar o Business Model Canvas, que é o Canvas para modelos de negócio, né? Foi bastante divulgado, difundido. E aí, inspirando nessa mesma abordagem de deixar visual o processo, eu criei um canvas para facilitar o feedback. Então, a ideia é simples, né? Primeiro, a pessoa precisa querer receber o feedback. Porque toda vez que a gente recebe um feedback de alguém sem a gente pedir, a gente fica acuado. Então, o pedido tem que vir da pessoa. E ela também escolhe as pessoas de quem ela quer receber o feedback. Porque pode ser que num primeiro instante ela esteja com receio de ouvir alguns feedbacks que ela sabe que serão um pouco pesados. Duros. Mas pode ser que aqueles primeiros feedbacks de amigos mais próximos, de pessoas que ela sente mais confiança, já sejam suficientes para ela dar um próximo passo e ficar mais preparada para um futuro receber um feedback mais pesado. Então esse livro ele foi feito de uma maneira que não só a liderança, mas toda a base estrutural fazer parte dele, né? Pode ter esse livro para compreender, para ler, para se informar
Então não serve somente para liderança, serve para todo... Exatamente, serve para todas as equipes de todos os níveis, né? A ideia aqui é que o feedback seja uma prática comum. A gente vive num ambiente empresarial que temos dificuldade de dar e receber feedback. Sim. Mas e se isso não fosse mais um tabu? E se fosse possível, a qualquer momento você dar ou receber um feedback de um colega de trabalho? Será que todos não melhorariam o seu desempenho? Então, ao invés de avaliar o desempenho, não seria melhor trocar mais feedback para ter uma melhora do desempenho como consequência? O Marco fez um comentário, no fundo, enquanto você falava. Às vezes o nosso ouvinte, o telespectador, pode nem ter ouvido. Ele falou muito baixinho, mas me chamou a atenção. Ele falou, na hora que a gente estava falando de feedback, ele falou feedback negativo. Na verdade, feedback nunca é negativo, né? Porque a ideia dele é que você possa se reconstruir a partir de um problema identificado, não é isso? É isso, mas feedback também é percepção. Então, aquela pessoa que te dá um feedback, ela não está falando, de repente, o que é a realidade, mas a percepção dela sobre a sua atuação no trabalho. Só isso já é relevante, porque se é uma pessoa que trabalha comigo, considerar o que ela acha da minha atuação em conjunto com ela é muito importante para que a gente melhore juntos, porque o resultado é coletivo, não é individual. Então, assim, no mínimo, quando eu recebo feedback de alguém, eu devo refletir. Por que será que aquela pessoa está dizendo isso para mim? Como eu estou trabalhando que está levando ela a pensar isso de mim? Ou pelo lado positivo, ou pelo lado negativo. Então, trabalhar essa percepção do feedback para melhorar a relação é o principal ponto. Agora, se é um elogio, se é uma falha que eu estou cometendo e alguém está apontando, ok, também faz parte, mas continua sendo percepção. O que a gente fala aqui, né, Everton, sempre, quando a gente, nas nossas discussões, reunião de pauta, discussões no bom sentido, né? Sim. E quando a gente precisa, às vezes, falar alguma coisa, a gente não fala de pessoas, mas fala do processo, Exatamente. né? Então, assim, a gente sempre dá esses feedbacks, e isso é bacana, né? Você mostrar aquilo que você falou, mostrar, apontar para a pessoa, às vezes ela não está enxergando, e mais pessoas observando consegue. Olha, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha enxergado isso. Isso. É um conjunto. Nós falamos aqui na TV, nós somos uma engrenagem. Então, se uma pecinha ali emperra, ela para todo o processo também. Né? A gente sempre trabalha Com certeza. isso. E o livro? Conta para nós um pouquinho em relação ao livro. Existem algumas dicas para que a pessoa possa aplicar o feedback? Sim, o livro ele explica a ferramenta, que é o Canvas, e como ele é composto com as suas partes, né? E ele também explica um método para que você utilize o Feedback Canvas. Então, dentro desse método, a gente tem toda essa preparação de um ambiente com segurança psicológica, porque senão ninguém vai conseguir dar ou receber feedback verdadeiro. Então é preciso se sentir seguro, né? Estar presente e se sentir seguro. E tem algumas dicas sobre como dar esse feedback para quando a pessoa não tem prática. Então, desde pequenos modelos, né, de como compor a frase, de como eu componho a minha frase para conseguir falar para o outro de maneira não violenta o meu feedback sobre a atuação dele, para que ele esteja aberto a escutar aquilo. Porque dependendo da palavra que você usa, do jeito que você fala, a pessoa também já se fecha e ignora o que você falou. Então o livro ajuda, né, dando esses toques, explicando como deve ser abordado cada sessão de feedback e mostra como isso pode ser disseminado na organização, para fazer parte da cultura, para que seja algo natural, para que seja algo tão comum que talvez no futuro nem o Feedback Canvas seja necessário, porque ele é só uma ferramenta de facilitação para você dar os primeiros passos e depois não precisar mais de uma ferramenta para trocar naturalmente feedback sobre a atuação profissional de alguém, porque o feedback é sempre sobre a atuação profissional, não sobre a pessoa. Exato. Não é um julgamento pessoal, é sobre a atuação profissional. Só que a pessoa precisa entender isso, que quando está falando dela. Exatamente. Mas é do trabalho que ela vem executando. Por isso que no Feedback Canvas a primeira coisa que a gente determina é em qual papel você quer receber o feedback. Eu quero receber o feedback como no papel de apresentador. Ok, quais são as atribuições de um apresentador aqui no podcast? São essas aqui. Ok, então, considerando que aqui, nesse lugar, um apresentador deve ter essas atribuições e responsabilidades, como está sendo a minha atuação aqui? Então, a primeira coisa é desvincular a pessoa da atuação dela. E o feedback ser só na atuação.
E o mais interessante é que no final do processo, a pessoa ainda sai ali com algumas ações práticas que os colegas dão a ela para poder melhorar a atuação profissional dela. E ela vai decidir se ela vai querer fazer ou não as ações. Porque é a respeito dela, da trajetória profissional dela. Se ela não quiser fazer nada, talvez numa próxima sessão ela vai receber os mesmos feedbacks. Com E certeza. como lidar com o ego da pessoa? O processo é para isso. É para ajudar a própria pessoa. Se coloca na seguinte situação. Eu quero receber feedback da minha equipe. E eu vou convidar os meus colegas para uma sessão de feedback. Já é colocar o ego à prova. Estar aberto a receber. Estar aberto a receber. Então, assim, é ali a hora que você vai ter que segurar seu ego e ser humilde o suficiente para falar para as pessoas: olha, eu estou disposto a ouvi-las em relação à minha atuação no trabalho. E eu sei que podem vir coisas boas, podem vir coisas ruins. Então, esse exercício constante ajuda no relacionamento entre as pessoas porque lida com o ego, né? Mais do que o ego, né? Quando você estava falando, você falou de dicas e ali você colocou de um feedback não violento. Nós sabemos que muitas vezes as organizações às vezes não conseguem dar um feedback de uma forma tão positiva e às vezes passa a ser de uma maneira um tanto, podemos usar a palavra que você usou, violenta. Como cabe a uma liderança, a um líder, dar um feedback que não seja violento? Deixa essa dica para nós. Um feedback não violento é aquele que não julga a pessoa, não faz julgamento a respeito de quem a pessoa é, né? Então, por exemplo, se a gente marcou aqui a gravação desse podcast e você chegou muito atrasado, eu posso falar assim: nossa, Everton, mas você é um descompromissado, você não tem responsabilidade. Isso é violento, porque eu já estou julgando você sem saber o que aconteceu. O contrário disso seria eu te dizer como esse seu comportamento me afetou. Olha, Everton, eu estava aqui, eu estava já esperando há algum tempo, percebi que você chegou um pouco atrasado e isso impacta na nossa organização durante o dia. Então, por favor, aí eu faço um pedido: procure chegar no horário. Exato. Então, eu consegui te dar o feedback sem te julgar, sem falar que você é uma coisa ou que você é outra. Ou seja, Esse é um feedback não violento. O segredo está nas palavras que são usadas. Exatamente. E outra, evitar o julgamento, porque a gente está acostumado numa gestão tradicional, numa relação hierárquica, onde quem tem mais poder acaba, às vezes, julgando quem tem menos poder. E é isso que cria as barreiras, né? Que cria os conflitos. É o julgamento, né? Acaba não se formando um time, que é o que a organização pretende. É muito interessante pensar nessa perspectiva de time, porque, sei lá, 50 anos atrás, o trabalho em equipe não era tão relevante como é hoje. Então, tudo bem avaliar lá no passado o desempenho de forma individual. Mas hoje eu dependo do seu trabalho, você depende do dele, dependemos aqui de uma infraestrutura. Se todo mundo não contribuir, não tem o resultado. Então o desempenho deixou de ser individual e passou a ser coletivo. Então a gente avalia o desempenho do coletivo, da equipe. E entre as pessoas a gente troca feedback. A gente não avalia individualmente mais. Isso é o trabalho moderno. Interessante. Vamos falar sobre o reconhecimento internacional da sua obra, né? Conta um pouquinho para nós como que foi isso, né? Prêmio Modern Woke Award 2024, terceiro lugar na categoria. Né? Conta um pouquinho para nós como que foi esse reconhecimento. Já está ligado mais à empresa, né? Sim. Ateliê do software. Sim. Essa premiação, correta? Sim, foi um prêmio recebido pelo Ateliê de Software. E uma das práticas que a gente descreveu lá nesse prêmio foi o Feedback Canvas, porque ele nasceu dentro do Ateliê de Software, né, dentro lá das nossas equipes. Esse prêmio é um prêmio mundial, né, que reúne empresas de vários países, e ele tenta destacar as empresas que estão adotando práticas modernas de trabalho. Daí o nome do prêmio, né, Modern Work, né, trabalho moderno. E a gente precisou descrever tudo que a gente fazia na empresa, né, colocar as evidências das práticas, né, e do tempo que a gente fazia isso, os resultados que a gente alcançou, e a gente foi reconhecido dentro de uma categoria onde a gente serve de referência para outras empresas que querem adotar. Então tinha a categoria de empresas que estão iniciando, empresas que já estão praticando coisas modernas no trabalho há algum tempo, e empresas que já são referências de práticas para outras empresas. E o Ateliê de Software acabou sendo premiado nessa terceira categoria, como uma empresa que tem práticas que servem de inspiração para outras empresas no mundo. E para a gente foi uma surpresa, porque
O último prêmio que a gente havia participado foi em 2012, um prêmio 2012. do Sebrae. Do Sebrae. Aqui no Brasil, a gente venceu esse prêmio em São Paulo, né? E depois fomos para Brasília e também vencemos um prêmio de inovação por lá. E depois de um tanto tempo, com a equipe nova, outras pessoas, a gente decidiu, vamos participar desse prêmio para ver o que vai acontecer 10 anos depois, né? 10 anos depois. E aí foi bom, porque a gente percebeu, não, ainda estamos no caminho certo. Porque a premiação pra gente serve para isso, né? Para falar assim, não, realmente, vocês estão no caminho certo. Continue fazendo isso, né? Vocês estão sendo reconhecidos, então é porque tem algo de especial. Então a gente continua trilhando esse caminho e os prêmios servem para confirmar isso. Como você disse, já é um trabalho que vocês vêm desenvolvendo há alguns anos dentro do ateliê de software e, obviamente, já inspirou outras empresas que adotaram a mesma gestão? Ah, sim. E até mais do que isso, como é esse modelo de gestão? A gente tem um modelo de gestão bastante diferente do tradicional, porque começa por não usarmos hierarquia como estratégia de organização. Então a gente utiliza uma comunicação mais direcionada e uma gestão mais descentralizada, para não depender de uma hierarquia. E é interessante pensar dessa perspectiva, porque a gente é acostumado desde pequeno a achar que empresa só funciona de um jeito. Porque a gente vê na escola a estrutura que tem na escola, depois a gente vê na faculdade, depois a gente ouve os nossos pais falando sobre como é o trabalho, como é o chefe, né? Fui promovido, você cresce achando que empresa só funciona de um jeito. Mas existem outras possibilidades que não são tão comuns ainda e que podem ser melhores dependendo de cada tipo de negócio e dependendo do perfil das pessoas que estão trabalhando ali. Então, uma das possibilidades para você organizar o trabalho pode não ser hierarquia, pode ser trabalho em equipe de forma descentralizada com muita autonomia. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas espera aí, as pessoas lá na sua empresa então devem ser muito maduras, muito experientes. Não, são pessoas jovens, inclusive, recém-formados, alguma parte deles, mas que conseguem criar um senso de responsabilidade porque todo mundo se cobra. É como se todo mundo fosse chefe de todo mundo, para usar uma expressão da gestão tradicional, né? Então todo mundo toma muito cuidado com tudo. São as equipes que contratam seus integrantes, são as equipes que demitem seus integrantes. Porque é a equipe que realmente tem esse poder de avaliar quem produz e quem não produz. Exatamente. São as equipes que promovem troca de feedback entre seus integrantes. São as equipes que discutem sobre aumento salarial de seus integrantes. São as equipes que discutem sobre divisão de lucros. E aí parece que vai ser uma coisa bagunçada, mas existem processos e estruturas para todas essas coisas. E essas coisas mudam de acordo com o grupo. Porque tem grupos de... Eu que já estou lá desde o começo, né? Já vi passar vários grupos de pessoas pela empresa. Cada grupo valoriza uma coisa diferente. Então os processos, eles se moldam às pessoas. Porque devem servir quem está fazendo o trabalho. E não ao contrário. As pessoas não devem ser submissas aos processos, mas ao contrário. As pessoas devem estabelecer os melhores processos para atender os seus clientes. Então lá no ateliê, cada equipe determina como devem ser as coisas com seus clientes, inclusive. Não existe um padrão que tem que ser aplicado por todas as equipes. As equipes têm as suas responsabilidades, sabem os resultados que têm que entregar para os clientes e elas encontram com o cliente o melhor jeito de trabalhar, as melhores ferramentas para utilizar para cada projeto. Então essa ideia traz um senso de pertencimento e responsabilidade muito grande para as pessoas. Em outras palavras, é como se todo mundo fosse adulto na empresa. Todos adultos. Certo? É uma piada que eu sempre faço, mas assim, é como se todo mundo tivesse um comportamento de adulto. Por quê? Porque na gestão tradicional, pensa-se ao contrário. É como se as pessoas não fossem capazes se não tiver um chefe, uma coordenadora, uma diretora, estabelecendo o que deve ser feito. Cobrando, exigindo. E aí as pessoas, quando estão num ambiente assim, elas se comportam de maneira mais passiva. Porque, afinal de contas, tem alguém pensando por mim, tem alguém que vai me cobrar, tem alguém que está olhando para o resultado que precisa ser alcançado, então eu não preciso me preocupar. Sobrecarrega uma pessoa e as demais... Hoje o grande problema das lideranças é sobrecarga. É estresse, é burnout, a gente está vendo aí. Né? Pode-se dizer também que cada um, nesse modelo que você nos apresentou, como se cada um fosse dono também. Isso. Porque preocupa com todo o resultado final. Isso. Lá no ateliê a gente levou isso mais a sério ainda, porque a gente tem um programa de associação. Então as pessoas interessadas e que querem, elas se associam ao ateliê, se tornam sócias, né?
e começam a fazer parte do negócio. Aquelas que não continuam ainda como contratadas, CLT, conforme a lei. Então, dar essa possibilidade para a pessoa também coloca nela o compromisso. Porque o convite está aberto. Se você quiser aceitar o convite, a escolha foi sua. Você assume a responsabilidade. Então, quem decide tem outro tipo de engajamento com a organização. Olha, interessante. Interessante. E o que te levou a esse pensamento? Olha, antes das minhas empresas, eu trabalhava numa fábrica de software lá em São Paulo. E foi muito interessante que eu estava no começo da minha carreira e rapidamente dentro dessa fábrica de software eu acabei sendo promovido, né, recebendo cargos cada vez mais altos ali e virei o coordenador geral da área de desenvolvimento de software, das equipes de teste, análise de sistemas, desenvolvimento de software e design, né, eram as 4 principais áreas lá da fábrica. E aí teve um dia que a gente enfrentou um problema sério com um cliente num dos projetos. E aí a direção me chamou, porque Jovem eu era responsável. Ainda. Jovem. E falou um monte pra mim, olha, aconteceu isso, o cliente tá bravo, você tem que conversar lá com a equipe, não sei o que. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou conversar. E aí, chegando na sala onde estava toda a equipe trabalhando, eu pedi para que eles viessem na sala de reunião, para repassar o recado. Né? Olha só como é uma média gerência, né? Que só repassa o recado. E aí, quando todos entraram na sala, antes de começar a reunião, um dos meus amigos, porque eram colegas de trabalho e amigos, né? Sim. Ele falou assim, olha, Matheus, você não acha que a gente já sabe o que você vai falar? Porque a gente já tá lá resolvendo o problema. E foi nesse momento que a minha ficha caiu. Eu não precisava ser babá de ninguém. Era todo mundo, inclusive profissionais mais experientes do que eu, que já estavam resolvendo o problema e eu queria dar um sermão? Pra quê? Então, nesse dia, mudou na minha cabeça o jeito de fazer gestão. Eu comecei a pensar em eu preciso trabalhar mais junto com eles do que estabelecer o que eles devem fazer, ou controlar o que eles estão fazendo. E aí, acabou a reunião naquele momento, eu nem falei nada, a gente saiu e foi resolver o problema, que era o mais relevante. Com certeza. Então, assim, não tem... Desde esse dia, eu nunca mais fiz uma reunião de coordenação, ou de dar sermão, ou de... Porque eu percebi que isso era perda de tempo e servia apenas a uma estrutura hierárquica, né? Ao ego, ao que está envolvido nessas relações. Que não se aplica mais, pelo menos esse novo modelo, que não é tão novo assim, né, Matheus? Não, não é. A gente tem já no mundo aí exemplos de 40, 50 anos de empresas, inclusive fora do país, né? Empresas enormes de 15 mil, 75 mil trabalhadores trabalhando dessa maneira, né? Sem hierarquia, em equipes distribuídas, poder descentralizado, muita autonomia, decisão na ponta. Quem está mais perto do cliente é que toma a decisão, né? Então, assim, é diferente da hierarquia, né? Que é quem está mais longe do cliente, com quem nem tem contato. A burocracia, né? Aí vem aquela parte burocrática. Eu não posso, eu tenho que passar para o meu gestor tem que passar para o supervisor passar para o gerente geral, o gerente geral passar para o dono da empresa, ou CEO lá. Aí vem a parte burocrática que você não consegue resolver, ou consegue, mas demora, né? Exatamente, não, é um caminho muito mais moroso. Então esse modelo, ele já existia no mundo em outras empresas, né? Inclusive em outras culturas, porque aqui no Brasil, especificamente, a gente é muito orientado ao jeito de trabalhar norte-americano. Mas existe um jeito de trabalhar europeu, asiático, japonês, que não influenciou tanto aqui no Brasil. E é exatamente esse outro tipo, essa outra perspectiva de gestão que existe no Oriente, né? Que trouxe para a gente aqui métodos de desenvolvimento de software, quando a gente criou a empresa, chamado métodos ágeis. Né? Então hoje a gente tem Scrum, Kanban, métodos ágeis que ensinam como você deve trabalhar com equipe para poder fazer um projeto de software ou fazer qualquer outro tipo de coisa. E esses métodos ágeis, eles são baseados em premissas diferentes de gestão, em transparência, né, segurança psicológica, em autonomia, em colaboração, coisas que não são palavras que se usam na outra gestão. Então a gente teve contato com isso na fábrica de software, só que a fábrica de software lá falou para ela, olha, a gente não vai trabalhar assim não, porque aqui a gente tem muitas certificações tradicionais, né, e a gente não vai mudar a forma de trabalhar. Exatamente. E aí nessa época eu e os meus sócios que trabalhavam lá comigo, decidimos sair para abrir o ateliê de software.
Ó, não, a gente vai trabalhar dessa maneira, sem hierarquia, com métodos ágeis. A gente não sabe como é que vai funcionar e nós estamos descobrindo o caminho. E aí, no meio do caminho, como a gente foi aprendendo o que poderia ser útil para a gente se desenvolver, a gente criou o Feedback Canvas como parte do processo, assim como outras ferramentas que a gente acabou criando internamente para poder dar suporte a essa gestão. E como que você enxerga os colaboradores, a satisfação deles trabalharem nesse método? Porque no método tradicional a gente estava falando uma pessoa pensa por você, ela cobra você. Agora nesse método que a pessoa ela é a responsável por ela mesma e pelo resultado dela. Como que é a satisfação? Vocês conseguem mensurar? Sim, sim. É muito diferente, porque a gente tem exemplos diferentes de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que são jovens, recém-formadas, que quando chegam ali encontram um ambiente mais aberto, mais acolhedor, porque não tem disputa, né? Quem vai ser promovido primeiro, não tem ciúmes, inveja, porque não tem nada para ser invejado. Não tem cargo para ser disputado, não tem promoção para ser bajulada do chefe, né? Então, as pessoas encontram um ambiente muito mais propício para o seu desenvolvimento profissional. Então, em 2, 3 anos, a pessoa, esse recém-formado, cresce muito rapidamente profissionalmente falando, né? E se integra com a nossa equipe. Mas também tem aquela pessoa que já trabalhou em várias empresas, já tem 20 anos de mercado e é contratada pelo ateliê. E essa pessoa, ela tem uma reação assim: nossa, eu sempre quis trabalhar numa empresa sem chefe. Era assim que eu queria. Né? Porque ele trabalhou muito bem em outras empresas, na gestão tradicional, mas quando chega ali, ele percebe que ele tem uma autonomia que ele jamais teve em outro lugar. Então é muito satisfatório para ele poder fazer coisas que ele acredita que vão ajudar o grupo. E se o grupo acha que não, o próprio grupo fala para ele que não. Não é o chefe que inibe, entende? Uhum. E aí ele vai ter que argumentar com o grupo. É uma gestão muito baseada em argumentos. Então você tem que saber defender seus pontos de vista, explicar, dar um exemplo, experimentar e mostrar que deu certo, porque dá mais trabalho, né? Dá bem mais trabalho, porque é uma convivência muito mais intensa. Para mim mesmo, como um dos sócios, eu não chego lá e falo assim: olha pessoal, a partir do mês que vem nós vamos fazer assim. Você não determina. Não tem esse posicionamento. Eu chego como um integrante comum e falo: olha, dei uma estudada aqui, vi esse site, essa notícia, essa tecnologia, e eu acho que poderíamos experimentar algo aqui. O que vocês acreditam sobre isso? E aí a gente conversa. Às vezes eu sou convencido do contrário. Falo, melhor não, muito arriscado, e aí, então vamos esperar mais um pouco. Tornam-se todos líderes de si mesmo, pelo que você fala. E a pessoa que trabalha nesse método, a pessoa que vem do método tradicional, ele consegue se adaptar a esse novo método. E a pessoa que está nesse método, você acredita que ele não consegue se adaptar ao método antigo? Ele até consegue. A gente teve casos assim, mas é interessante porque fica mais fácil. Porque a noção da pessoa é maior. Aí a pessoa acaba sendo até promovida. Porque ela tem um jeito de participar, um jeito de olhar mais sistêmico, que não é especializado, né, num cargo ou numa atuação muito pontual. Eu imagino porque isso aí deve fazer com que a pessoa aprenda a ter compromisso com a atividade que ela desenvolve. Né? Isso. Que muitas vezes é o que o Matheus acabou dizendo. É tanta gente delegando tarefas e o outro simplesmente cumprindo aquela tarefa que ele acaba não tendo um compromisso efetivo com a atividade dele, não é isso? Ele não acaba desenvolvendo o potencial que ele tem. Exatamente. Esse ponto, Everton, é muito interessante, porque olha, quando a gente está numa empresa tradicional, a relação chefe-colaborador, por exemplo, né, é uma relação baseada em heteronomia. Heteronomia é quando você age de acordo com o pensamento do outro. Então, seu chefe pensa, não, eu acho que o Everton deveria fazer isso. Everton, faça isso. Aí você fala, de que jeito? Assim, assim, assado. Tá bom, quais são os resultados? Esse. O seu chefe pensou tudo. Então, você está agindo de acordo com o pensamento, os valores, as percepções de um terceiro. Isso é heteronomia. Autonomia é o contrário disso. Autonomia é você agir de acordo com as suas próprias percepções, seus próprios conceitos. E aí, para fazer isso, você tem que ter a capacidade de saber o que você é capaz, o que eu dou conta de fazer, quais são as minhas habilidades, ou o que eu não sei fazer, por exemplo. E aí, entender também quem são os meus colegas, o que cada um dá conta de fazer, quais são as habilidades que eles têm, como eles gostam de trabalhar em conjunto, como eu posso colaborar com eles e eles podem colaborar comigo. E um outro ponto é, qual é o contexto que a gente está? Qual é a situação do mercado? Qual é a estratégia da empresa? Qual é a situação financeira? Qual é a disponibilidade que eu tenho?
Quando você sabe essas 3 coisas, você sabe sobre você, sobre os outros que trabalham com você e sobre o contexto que você está inserido, aí você fala, então, considerando tudo isso, vou agir dessa maneira. Isso é uma ação autônoma. Então, toda vez que você vê alguém agindo com autonomia, você fala assim, nossa, mas que atuação madura, responsável. Porque a responsabilidade, a atitude responsável é uma consequência da autonomia. Não é uma pré-condição. Porque às vezes eu ouço isso. Então lá na sua empresa você tem que ser muito responsável para trabalhar lá. Eu falei, não. Você desenvolve a autonomia e depois você vira responsável. Porque é uma consequência. Não é uma pré-condição. Então, agir com autonomia é a mudança chave do processo de gestão tradicional, que é baseado na heteronomia, para um processo de gestão moderno. Matheus, como egresso da Unifenas, do curso de Ciência da Computação, de que forma a universidade impactou essa sua formação para que você desenvolvesse e crescesse na sua carreira? Bom, eu fiz o curso de Ciência da Computação, eu entrei aqui na Unifenas no ano de 2000, faz tempo, né? Bodas de prata já. Bodas de prata. E o curso da computação foi um curso que estimulou bastante a gente, inclusive nas questões de empreendedorismo, né? Eu lembro que a gente tinha disciplinas relacionadas a isso, e era numa época muito pungente, né? Então, assim, a tecnologia estava crescendo muito, tinha muita vaga disponível no mercado, mas também tinha muitas tecnologias aparecendo. E a Unifenas, naquela época, apresentou pra gente a possibilidade de ter contato com essas novas tecnologias. Então, muitos amigos meus não viram as tecnologias que eu vi na faculdade. Foram ver só no mercado depois que foram trabalhar. E isso abriu para a gente um leque muito grande de atuação profissional em São Paulo, que foi a cidade para que eu fui depois. E os professores da época também eram professores que estavam em contato com pesquisas, mestrado, doutorado, e davam um suporte para a gente que hoje eu vejo que foi crucial. Porque quando eu fui para São Paulo e comecei a ser entrevistado em empresas para ser contratado, eu tinha respostas que impactavam as pessoas que me entrevistavam. Respostas técnicas, né? E só aí eu percebi que a nossa formação era muito diferente. Porque até então eu era só um menino do interior que foi para São Paulo para trabalhar, não é? Exato. Inclusive, assim, com muitos receios, né? Será que a faculdade que eu fiz vai ser suficiente? Será que eu vou conseguir um emprego? E o que eu encontrei foi uma realidade onde a faculdade tinha me preparado de uma maneira muito, muito boa. Não só a mim, mas a minha esposa, a Dayana, que fez a faculdade comigo e também foi para São Paulo e foi trabalhar numa área muito diferente da minha, né? Ela foi trabalhar com 3D, com design 3D, né? Olha só. E ela também percebeu essa formação, porque o curso também dava o suporte na parte de formação de design gráfico. E a gente reparou que foi essencial. Então, além de todo o corpo de professores e as disciplinas que a gente teve, as tecnologias, o próprio ambiente de Alfenas é diferente de uma grande cidade, né? Então, estar aqui em Alfenas, uma cidade menor, próximo da família, né? Com facilidade de deslocamento, assim, é um privilégio. A gente só percebe depois, né? A gente acha que é tudo normal, mas depois a gente percebe que a gente foi muito privilegiado, né? De ter a tranquilidade para fazer um curso de uma maneira muito boa, aproveitando as oportunidades todas para conseguir ter uma atuação profissional relevante ou de destaque depois no mercado, né? Olha só. E hoje, estar em Portugal, o que você soma a essa sua formação e até mesmo para suas empresas? Eu acho que o principal impacto para mim lá em Portugal foi a cultura, diferente do povo de lá, não é? É um povo mais tranquilo, com uma visão um pouco mais conservadora das coisas, mas ao mesmo tempo que valoriza muito mais as relações humanas e a vida pessoal dos trabalhadores do que aqui no Brasil. Então existe um respeito muito grande em relação às pessoas, quando a gente fala do trabalho principalmente, né? É comum você ter uma divisão entre o que é a vida pessoal e o que é trabalho. A gente vê isso em todo lugar. Lá na Europa, isso é mais marcado ainda, né? Então, se não se conversa sobre o trabalho depois do expediente, de maneira nenhuma. Lá em Portugal, a gente percebe também que as pessoas elas fazem aquilo que o trabalho exige. E o brasileiro não. O brasileiro faz o que o trabalho exige e o que precisar. Então, a gente é mais flexível, né? Flexível, maleável. Os portugueses falam assim, não, isso não é comigo.
Entendo. Então lá também eles sofrem um pouco ainda de uma gestão tradicional, Entendo. inclusive um pouco mais conservadora do que a nossa aqui. E tem sido um desafio grande levar temas como esse para lá, né? Eu Porque eles não estão imagino. acostumados. Sim. Mas é uma sociedade mais madura do que a nossa, assim, né? Um pouco mais antiga, então valoriza mais a cultura, mais a tradição. Isso acabou influenciando a minha forma de pensar sobre gestão muito mais pro lado humano do que era antes, né? Exato. Então, o dia que a gente começar a ver as empresas como um grupo de pessoas que está tentando, de forma coletiva, alcançar um resultado, na hora que a gente perceber que o que importa é o grupo das pessoas, muito mais até do que os processos e os resultados, porque se você olha para as pessoas, os processos são bons, porque as pessoas vão cuidar dos processos. Se você olha para as pessoas e elas cuidam dos processos, os resultados também vêm como consequência. O que a gente tenta fazer é o contrário, a gente quer um resultado e exige dos processos que exige das pessoas. Aí todo mundo fica doente. E nenhuma coisa ou outra é alcançada. Aí o que você faz? Troca as pessoas. Por isso as empresas estão doentes. Por isso as empresas estão doentes. Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, que é já feita há quase 20 anos, que avalia o engajamento das pessoas no trabalho. Então, assim, o que é engajamento no trabalho? É a minha conexão emocional com o trabalho. Se o trabalho é relevante para mim, se eu me importo com ele, se eu gosto de fazer o trabalho, né? Prazer de Se eu tenho trabalhar prazer. todos os dias. A média mundial do engajamento das pessoas é só 20% das pessoas de uma empresa estão ativamente engajadas no trabalho. Então, imagina 20%? 20%. Imagina uma empresa de 10 pessoas, só 2 estão engajadas. E quem são esses 20%? Você sabe o nome deles. Você, inclusive, sabe quem são, porque você percebe a atuação, a conexão emocional é tão forte que você sabe, nossa, eu admiro muito, gosto muito daquela pessoa no trabalho, porque ela está engajada. Mas a maior parte está desengajada. 80% não tem conexão emocional com o trabalho. Está indo lá fazer o trabalho para receber o salário no final do mês e pronto. Né? Não me peça mais nada daquilo para o que eu fui contratado. Em empresas que adotam uma gestão mais moderna, esse percentual inverte. Você tem 75% de engajamento e 25% de desengajamento. Porque 100% de engajamento é utopia. Você não vai ter em lugar nenhum. Porque depende das pessoas, né? Você não pode exigir engajamento. Então também depende da situação de vida dela, do que ela está passando, da saúde, de outras coisas. Então, se você ter numa empresa de 10 pessoas, 7, 8 pessoas ativamente engajadas, você muda todo o resultado. Essas pessoas conseguem levar aquelas que também não estão engajadas. Agora, uma empresa que a cada 10 funcionários somente 2, ele não vai conseguir. Desanima, né? Desanima. Agora, ó, o principal fato desses números que mais me toca, eu acho que está por trás, inclusive, desses do livro, desse meu jeito de pensar, para 80% das pessoas, na maioria das empresas, o trabalho não faz sentido. Não tem significado, porque não tem conexão emocional. Fazer sentido. E se você passa a maior parte da sua semana no trabalho, consequentemente, a maior parte da sua vida, a maior parte da sua vida também vai ser sem significado, sem sentido. Ou seja, vamos buscar fazer sentido. Você precisa ter um tipo de relação com o trabalho que você encontre significado com algum propósito seu. Ah, eu quero aprender a fazer esse trabalho. Ok, é um propósito. Ah, eu quero trabalhar aqui porque eu quero ganhar dinheiro e quero comprar uma casa. É outro propósito. Agora, tem muita gente que vai para o trabalho só para passar um mês depois do outro. Só para sobreviver. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Para fazer parte da sociedade. Para falar que tem um trabalho para o pai e para a mãe. E isso vai cobrar um preço daquela pessoa lá na frente. Em forma de estresse, depressão, ansiedades, crise de pânico e outras doenças psicológicas que são as doenças modernas do trabalho hoje. Matheus, nós só podemos agradecer por esse momento, porque você nos deu uma verdadeira aula de gestão nesse nosso bate-papo. Infelizmente, nós sempre temos a questão do tempo. Mas aonde que nós podemos encontrar essa obra-prima, esse livro? As pessoas que interessaram, onde que elas podem encontrá-lo? Pode encontrar na Amazon, ele está disponível na Amazon, tanto no Mostra formato, ele novamente, tanto no formato e-book quanto no formato impresso, né?
E é só buscar por Feedback Canvas ou pelo meu nome na Amazon que vocês vão encontrar. E também tem um site. Então tem um site do Feedback Canvas, né? www.feedbackcanvas.com.br. Aí no site, além de ter informações sobre o livro, também tem informações sobre uma plataforma que o ateliê está desenvolvendo para que a gente consiga fazer sessões de Feedback Canvas online para equipes que estão distribuídas, que estão remotas, que estão trabalhando no home office, né? Perfeito. Então também tem disponível lá esse sistema para apoiar as pessoas nessa criação da cultura de feedback na empresa. Mas antes da sua despedida final, né, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada muito ao ateliê, porque lá você coloca, né, que o ateliê ele tem um sistema descentralizado de gestão, né, uma autogestão. E aí você coloca lá autoatribuição de salários, equipes autônomas, liderança emergente, feedback contínuo e liberdade de aprendizado. Você enxerga que esses são os quesitos para que uma empresa alcance sucesso, independente da área de sua atuação? Olha, não é para alcançar o sucesso, mas é para aumentar a chance de sucesso. Porque se a gente permite que as pessoas que trabalham com a gente se envolvam, participem, aprendam, liderem, né, decidam, então você pode ter uma chance de alcançar o sucesso muito maior do que quando você tem uma única pessoa, um chefe, por exemplo, pensando em tudo. Porque se eu for pensar em qual curso eu tenho que dar para cada pessoa, o que eu devo fazer para que cada pessoa entregue os seus resultados, como eu devo cobrar cada um, como eu devo avaliar o desempenho de cada um, eu estou limitando a empresa à minha capacidade. E isso não é muito inteligente. Com certeza. Porque afinal eu quero contratar as melhores pessoas, não é? Eu quero contratar as pessoas com uma formação boa, com especializações, com uma experiência boa. E aí quando elas entram na minha empresa, eu não vou contar com essa capacidade delas? Também na gestão? Então a gestão é algo que deve ser responsabilidade de todos. Ela deve estar espalhada na empresa e não centralizada na mão de alguns. Não é porque a gente quer salvar o mundo com isso. Não, é porque restringir a gestão na mão de poucos é aumentar o risco do negócio e diminuir a chance do sucesso. Então, a gente pensa ao contrário. Se eu posso contar com a capacidade das pessoas de me ajudar nas decisões, de contribuir para o crescimento do negócio, as nossas chances de sucesso aumentam. É assim que a gente enxerga, né? E isso é abrir mão do ego, certo? Isso, abrir mão do ego. Porque muitas vezes eu, como um dos sócios, poderia falar, não, mas eu queria esse caminho. Mas a minha equipe pode me mostrar, olha, tá vendo? Esse seu caminho não é o melhor. Em empresas tradicionais a gente ouviria, não interessa, eu sou o dono, vai seguir pelo meu caminho. Exatamente. Lá no ateliê a gente escuta a equipe, realmente faz sentido, vou estudar mais um pouco. Marco Antônio? Matheus, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Foi um prazer esse bate-papo, né? E fica aberto para um próximo bate-papo, o próximo livro que você fizer, né, publicar, pode vir aqui bater um papo conosco. Eu gostei muito, eu vou adquirir o meu, já até abri a página aqui do site que você falou, lá www.feedbackcanvas.com.br. Muito interessante o site também, viu? Mas foi um prazer, muito obrigado. E hoje, com a tecnologia, nós temos também a disponibilidade, não necessariamente você tem que estar no Brasil. Nós podemos, em algum momento, entrar em conexão com você, ao vivo mesmo, lá de Portugal, para a gente abordar outros temas que você considera relevante. A TV Alfenas, a Unifenas, está sempre aberta para os seus egressos, que afinal de contas, vocês são o DNA Unifenas. Sim. Né? Foi um prazer estar aqui, eu gostei bastante de participar do podcast e desejo sucesso a essa nova iniciativa aqui e espero contribuir sempre que for possível. Então foi para nós um prazer estar aqui com o Matheus Haddad, egresso do curso de Ciência da Computação da Unifenas e que tem galgado tanto sucesso na sua carreira profissional, exemplo para outros profissionais da universidade. Ficamos então com o Rádio TV News Conversas Atuais e o Pode Falar desvendando o mundo profissional da Unifenas. Até um próximo episódio.